Fim da agilidade. Tema polêmico que frustra praticantes ou demandantes com experiências ruins. Mas quais são os mitos, as verdades, forçação de barra ou parâmetros que orbitam esse tema? Há quem diga que existe muita asneira no movimento ágil, que dá trabalho, um trabalho danado separar conteúdos que realmente interessam, uma abordagem em declínio, infantilizada e sem retorno. Mas será que é isso mesmo? Vamos refletir. Eu separei para vocês aqui uma nuvem de palavras que se comportam como parâmetros que orbitam esse tema do fim da agilidade, que tem sido assunto para dar o que falar nas redes sociais. Algumas pessoas foram pegas de surpresa, outras já acompanhavam esse rumor há algum tempo e que foi interrompido pela pandemia. Mas o que realmente faz sentido, o que realmente é uma crítica construtiva e o que é, de repente, uma forçação. Vamos lá? Pessoal, acompanhe aqui comigo. Eu separei 28 parâmetros que orbitam esse tema, né, de 28 a 30. Existem mais do que esses, mas daqui já dá pra gente começar um pouco o assunto. O meu primeiro contato com esse tema, e eu gostaria de compartilhar com vocês, foi até uma surpresa, literalmente uma conversa de bar. Né? Eu estava na despedida de um amigo agilista, né, da empresa, e eu estava indo para iniciar carreira de produto, né? E nos provocando ali do tipo, olha, cedo ou tarde, todos vocês vão ter que fazer a mesma coisa. E eu, mas será? Né? Eu gosto do que eu faço. Mas enfim. O barco seguiu. De repente eu me vejo passando por layoff, né? Fim de contrato de transformação, consequentemente fim de alocação, e me vejo buscando emprego, mas começo a frequentar o LinkedIn e vejo que, poxa, além de procurar emprego, estou me deparando com uma realidade de que a minha profissão está em xeque, a agilidade está em xeque. Opa, peraí, é sério? Sério mesmo? Que além de procurar emprego, agora eu vou ter que sair numa cruzada para defender a minha área? Obviamente, totalmente opcional, né? Mas, poxa vida. E aí, eu consumi 2 férias e mais aproximadamente 40 dias de staffing e escrevi a minha sugestão de ressignificação da agilidade, que é o método Kenjutsu, que eu falarei um pouco mais à frente. O tema de hoje é fim da agilidade. Então, o que orbita esse folclore, mito ou verdade sobre esse tema? Pessoal, acompanhe aqui então. Há quem diga que é uma operação sem propósito, muitas das vezes. Aí eu pergunto, será que quando acontece uma operação sem propósito é porque começou errado? A partir de vendas de um projeto de transformação de uma maneira inapropriada? E aí, eu não estou falando de um mero body shop, mas talvez vender a solução sem identificar o contexto. E aí você tem outros parâmetros como pandemia, né, medos e incertezas que pairaram sobre diversas áreas e que, de repente, esse assunto de fim de agilidade teve uma trégua, porque no final das contas, a agilidade foi um método que botou empresas para rodar. Entregas aconteceram, sim senhor, né? Porque o mundo se viu em recluso
dentro de casa. Então, muitos dos métodos mostraram que era possível ser eficiente e fazer entregas de maneira organizada e remota. Depois disso, aconteceu um layoff real, porque esse mercado inflou, né? E também acompanhado de um mercado oportunista. Claro que também houve fim de grandes transformações que impactaram o mercado. É um fim normal, ciclos que terminam, mas que a partir daí contratos foram quebrados, né? Diversas pessoas foram desalocadas, mas era um fim de um contrato específico que era grande e que gerou um enorme rumor, né, na comunidade. A pandemia ela provocou também um êxodo, né, que já vinha acontecendo, mas ele se potencializou quando as pessoas passaram a fazer uma transição de carreira de diversas áreas para a agilidade, inflamando. Coloco aqui também subestimação dos problemas organizacionais, seja no momento de tocar agilidade ou na sua venda, estratégias fracas ou falhas, abordagens fracas, resistência à mudança, conflito de interesses, squadificação, né? Vamos resolver o problema com squads, né? Ou não, vamos resolver o problema com Scrum ou Kanban, porque afinal de contas são os métodos revolucionários, né? Métodos que são a solução da galáxia. E eles estão em guerra entre si para saber quem vence. Nada de bobagem. Um é maior e mais potente e tem mais robustez, outro é mais simples. Então não dá para comparar a camisa P e a camisa GG. Ambas são importantes, ambos os métodos são importantes. Claro que houve também um marketing abusivo, né? Mas será que faz sentido demonizar quem se propõe a levar conceitos? Tá querendo ganhar seu pão também? Deixa lá, deixa ser feliz. Muitas pessoas que aderiram a treinamentos tão demonizados pelo mercado tiveram sim sua evolução e com certeza tomaram um gosto e foram seguir a sua jornada, entenderam a necessidade de se capacitar com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 treinamentos, né? Porque entenderam que a partir dali era um início de jornada. Mas eu vejo que surgiu também um movimento de ódio, um anti-ágil, né? Pessoas babando ódio, né? Pessoas que consumiram da fonte, mas que de repente começaram a depreciar o tema. Por quê? Porque de repente se estressaram com uma infantilização da operação, uma operação sem retorno, né? Talvez, muitas das vezes, ou falta de empoderamento de lideranças organizacionais, porque abordagens foram fracas e a partir daí os agentes de transformação, ou seja, as pessoas que deveriam mudar a cultura, muitas das vezes foram transformados ou consumidos, devorados por pessoas que estavam ali tentando defender o seu papel, seu processo, e de repente sofreram uma abordagem agressiva. Fala muito da imposição, né, ao invés da adaptação, né? Abordagens um pouco abusivas. Quando um projeto de transformação ele não está bem estruturado e desenhado, isso gera a frustração de todos os lados, do time que conduz, de quem contrata e de quem vai passar por essa mudança cultural. Ouvi dizer também que a agilidade virou um arcabouço de métodos que eram pré-manifesto, e aí o movimento ágil se apoderou de diversos métodos, ferramentas ou técnicas, né? E agora tudo é ágil, uma salada de frutas. E aí a provocação que eu faço em resposta, com um olhar de ressignificação, é que agilidade é um meio,
né? Então quem fala assim, não faz sentido promover a transformação ágil, é verdade. Porque não é levar a agilidade por levar, né? E sim usar a agilidade para destravar bloqueadores de resultados organizacionais. Ou seja, deveríamos vender projetos de agilidade pensando em como resolver a demanda, né? Como fazer com que as organizações atinjam os seus resultados esperados, utilizando métodos que são ágeis ou não. Quanta coisa bacana nós temos antes do manifesto. Eu sou formado analista de sistemas e eu vivi o desenvolvimento waterfall por muito tempo e eu consumi problemas. E quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento a partir da agilidade, foi algo libertador, assim, revolucionário, foi paixão, né? Porque eu vi que muito do que tinha de uma gestão comando e controle ou abusiva, uma gestão por medo, ela foi se diluindo entre papéis que geravam autonomia para os times. Consequentemente, de repente, eu vi um processo estabelecido, né? Meu primeiro contato foi o Scrum, acho que como a maioria de todos os agilistas. E naquele primeiro contato eu já achei o máximo, né? E foi, e os resultados apareceram. É a última bolacha do pacote? Obviamente que não, mas eu acredito que devemos usar ou promover o método certo para a dor certa. Gente, se formos comparar sistemas de informação, que é de onde se originou a agilidade, com arquitetura, por exemplo, que é uma ciência de 5.000 anos, ou medicina, quantos anos tem medicina? Né? Ou, sei lá, poderia citar diversas aqui. Nós temos 40 anos, então é muito novo. Tudo começou com uma gestão hierárquica, vinda da Segunda Guerra Mundial, dentro de um contexto de Guerra Fria. Então, os desenvolvedores começaram a se organizar da maneira que dava, da maneira que eles entendiam, da herança cultural da época. Então, nem 8 nem 80. Eu acho que nem uma operação infantilizada e nem também uma operação a forceps, mas um meio termo. E é sobre esse meio termo, pensando sobre isso, que eu usei minhas férias, usei meus dias de geladeira da consultoria e escrevi o Kenjutsu. Não para desconstruir nenhum método de agilidade, Scrum, Kanban, SafeXP, Lean, pelo amor de Deus, né? Longe de mim, Deus me livre, ou até mesmo manifesto, mas para apresentar uma sugestão de modus operandi, de modelo de trabalho para o agilista. Focar nas entregas de uma maneira inteligente e que ele use dos métodos conforme a necessidade da operação. Dizer que é o fim da agilidade, pessoal, é o mesmo que dizer que é o fim do manifesto, né? E quando a gente para olhar no manifesto, nós nos deparamos com os valores. Então não queremos mais esses valores, né? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Não queremos mais isso. Software funcionando mais do que documentação abrangente. Não queremos mais isso. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Não. Responder à mudança mais do que seguir um plano. Não é legal. Também não é isso, gente. Não vamos rasgar esses valores, nem tampouco rasgar os princípios de satisfazer o cliente, aceitar mudanças de requisito, entregas frequentes, negócio e desenvolvimento, trabalhando juntos, projetos em torno de indivíduos motivados, conversa face a face, face to face, software funcionando como medida primária de progresso, desenvolvimento sustentável, atenção contínua para com uma excelência técnica somada a um bom designer, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, usar as melhores arquiteturas,
requisitos e designers que emergem de times auto-organizáveis, intervalos regulares, ciclos de entregas contínuas e de valor. Então, olha só, essas coisas aqui não são coisas a serem demonizadas, são valores e princípios, mas os questionadores ou até mesmo promotores de raiva ou ódio não devem também ser demonizados. Estão fazendo uma crítica muito construtiva, no sentido que, gente, vamos voltar para a essência, vamos voltar para a casinha e nos atentar ao que realmente importa. E o fenômeno que acontece, e um fenômeno inevitável e previsto, é que nós estamos saindo das fronteiras de desenvolvimento de software e indo para organizações que querem se transformar. Outros segmentos como agro, jurídico, gestão condominial e diversos outros segmentos que vão consumir desses valores e princípios, métodos e ferramentas de agilidade ou não, né? A provocação forte que eu faço também é que quantos métodos bacanas, quantas ferramentas muito interessantes nós tínhamos no passado e que de repente também não vamos mais usar nada, agora o que vale mesmo é quebra de história. Caramba, eu fazia UML, artefatos muito interessantes ali que eu tinha de desenvolvimento, análise de ponto de função, né? Poxa, quantas técnicas bacanas ali de PMI, PMP, vamos demonizar? Então nada mais serve? Também não é isso, né? Então, é agilidade. E pode colocar aí o arcabouço de métodos, não precisa demonizar não, faz sentido, sim. Agilidade e o que mais você queira colocar nesse prato como meio, né, para se chegar a resultados, né? E eu vou falar um pouco mais para vocês como desenhar a jornada de transformação, como identificar dores organizacionais e como fazer um bom início de trabalho de transformação nos próximos vídeos. Na minha simples opinião, a agilidade está longe de terminar. Os profissionais que promovem a transformação, fiquem tranquilos. Pode ser que você não venha se chamar mais Agile Coach, Scrum Master, Agile Master, Sensei, Kohai, Senpai. De repente você venha se chamar um Samurai, talvez. O nome pouco importa, pode ser arroz doce, tá? Ou paçoca. Mas esse profissional que promove a transformação cultural a partir de métodos, essa habilidade não vai acabar. Não vai terminar. Há quem diga também que não, as empresas não precisam de um profissional agilista. O agilista ele vai ser diluído entre cargos de liderança. Então, são duas coisas. Acredito que todos os cargos de liderança devem sim ter as habilidades de agilidade. E se for o caso de serem promotores únicos e isolados, ok. Se eles conseguirem tocar o escopo de demanda deles, de fazer a gestão do negócio, o interlocutor entre o desenvolvimento em todas as suas camadas gerenciais e a necessidade do mercado e do concorrente e ainda conseguir implantar agilidade, fechou. Caso contrário, existem profissionais que vão colaborar com esse tipo de liderança. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Kenjutsu. Ágil.